Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos preparar então para o Evangelho desta manhã, essa reflexão. Então vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, vamos deixar os nossos problemas do dia a dia lá fora e vamos trazer a nossa consciência para o momento presente, para este ambiente, para que possamos tirar os ensinamentos necessários para a nossa vida, para quando a gente sair daqui, estarmos diferentes de quando entramos. Então vamos agradecer aos nossos mentores espirituais que nos permitiram, nos conduziram até aqui. Vamos agradecer os mentores espirituais desta casa, Francisco de Assis e toda a sua equipe, que prepararam este ambiente para que nós pudéssemos estar aqui, recebendo essas energias gostosas que nós recebemos quando adentramos neste lugar. E vamos agradecer ao grande Mestre Jesus pelos ensinamentos que tem nos deixado. Há 2000 anos que nós ainda temos dificuldades para colocá-los em prática, mas Ele está sempre do nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos mostrando o verdadeiro caminho da salvação. Com permissão desse grande Mestre, vamos iniciar os nossos trabalhos desta manhã com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Há 2000 anos surgiu no planeta Terra esse grande Mestre Jesus. E nós temos ou pelo menos tínhamos uma ideia de Jesus de uma maneira um pouco diferente. Se nós analisarmos os evangelhos, os 4 evangelistas, 3 sinóticos, ou seja, eles falam as mesmas coisas, e um que não era sinótico, que era João. João foi o único dos 4 evangelistas, que nós temos mais afinidade, que deu uma conotação divina para Jesus, dizendo que Jesus era Deus. Os outros, nenhum deles falaram isso. Os outros tratavam do lado humano de Jesus. Mas João foi o único que disse que Jesus era Deus, o Filho de Deus, Filho unigênito e assim por diante. Então, se a gente analisar bem essa estrutura, agora está surgindo, no mundo, algumas coisas diferentes. Eu não sei se alguém aqui já assistiu aquela série Chosen. Chosen é uma visão um pouco diferente, que mostra Jesus como humano. Ele está mais baseado nos 3 sinóticos. Então, que legal a gente poder enxergar Jesus como um ser humano, como um homem qualquer, como um homem que realmente se desenvolveu. Ele é chamado de o Cristo porque ele desenvolveu esse potencial maravilhoso que nós temos dentro de nós, que alguns chamam de centelha divina, outros chamam de eu maior, outros chamam de Cristo e assim por diante. Não importa o nome que você chame, mas existe algo dentro de nós que é um potencial de amor, um potencial crístico. Jesus foi o homem que mais desenvolveu esse potencial. Claro que era um ser evoluído, veio já de outras reencarnações aqui, é um ser que está bem adiante de nós, mas ele disse: vós sois Deus, vós podereis fazer tudo o que eu fiz e mais ainda, porque ele sabia que nós temos o mesmo potencial que ele, esse potencial crístico. Então, esse potencial crístico é uma semente que tem dentro de nós. Não seguinte, a semente tem o potencial de uma árvore, mas ela não é uma árvore. Eu devo ser uma árvorezinha desse tamanho. Jesus era uma árvore frondosa. Então, se a gente deixar essa semente cair, a gente vai caminhar. João dizia que Jesus foi o homem que veio salvar o mundo, Jesus o salvador do mundo. Não, Jesus não veio para salvar o mundo. Ele não veio para nos salvar, mas ele veio para nos mostrar o caminho da salvação. Se a gente seguisse os ensinamentos do Cristo, de Jesus, gente, nós seríamos salvos. Salvos do quê? Dessa nossa coisa interna que nós temos aí, dessa nosso egocentrismo, nossa maldade. Está tudo dentro de nós. Então, Jesus veio para nos mostrar o caminho, não veio para salvar ninguém, mas ele veio para mostrar o caminho. Se você quiser seguir esse caminho, segue. Ele não vai salvar. Ele deu a vida para salvar. Não. A
vida dele foi dada porque as pessoas não compreenderam, ficaram com medo do que ele estava apresentando. Então, por isso que mataram. Mas ele veio para nos dar vida, mostrar o caminho. Então, quando a gente percebe as mensagens que ele deixou para a gente, fica muito fácil da gente entender. Segundo Mahatma Gandhi, ele dizia que se todos os livros da Terra fossem queimados, restasse apenas o Sermão do Monte, aí estaria toda a ética, toda a moral, todo o ensinamento para a gente ter uma vida feliz. Só com o Sermão do Monte. E quando a gente fala do Sermão do Monte, a gente pensa logo nas bem-aventuranças. Mas o Sermão do Monte é muito maior que isso. As bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte. Então, se a gente começar a observar esses ensinamentos, nós vamos perceber que nós vamos ser felizes. E eu gostaria de focar no capítulo 9 este ano. Capítulo 9. Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos. Por quê? Porque ele diz assim: bem-aventurados que são dóceis, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então eu gostaria de trazer uma reflexão para nós aqui. Nós somos filhos de Deus? Será que nós somos filhos de Deus? Porque nós nos autopromovemos. Alguém colocou na nossa cabeça que Deus foi feito à imagem, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que o homem criou Deus à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. E aí, muitas pessoas falam: eu sou filho de Deus, você é um filho de Deus. Será que nós somos filhos de Deus? Ou somos criaturas de Deus? Por quê? Porque para ser filho de Deus, existe uma condição. Se você cumprir com essa condição, você é filho de Deus. Eu tenho certeza que eu não sou filho de Deus, porque eu não estou conseguindo cumprir com esse ensinamento dele. Ele diz que para ser filhos de Deus, bem-aventurados, felizes são aqueles que são pacíficos. Poxa vida, porque serão chamados filhos de Deus. Se for pacífico, seremos chamados filhos de Deus, mas não somos pacíficos. Eu não sou. Eu ainda tenho muita coisa dentro para trabalhar. Tem dias, tem semanas que acontecem coisas na minha vida ou não acontecem nada e você acaba não sendo pacífico. Você acaba querendo promover a discórdia. Então eu não posso ser chamado filho de Deus, eu ainda sou criador. E a gente não percebe nas mínimas coisas, às vezes em casa mesmo. Às vezes a gente quer briga, o outro não quer, mas a gente quer, a gente força. A gente não entende o porquê, a gente não sabe o porquê. Às vezes a gente sabe, por alguma coisa que o outro fez e a gente não gostou. Mas eu não vim aqui para gostar, deixar de gostar, vim aqui para aprender a amar, mesmo não gostando, mas a gente não consegue. E às vezes se sente mal e começa a provocar o outro para ter briga, para ter uso. Então será que isso é ser pacífico? No dia a dia, com os colegas de trabalho, a gente fala mal de um, fala mal de outro. Ah, mas não estou falando mal, estou levantando os pontos negativos dele. Tá, mas por que você não fala com ele? Mas é mais gostoso falar com o outro? Às vezes no time de futebol, por causa de eu torço para um time, o outro torce para o outro, saem essas encrencas, e a gente sai falando para um e para outro. Para quê? Parece que nós somos aquela criancinha ainda, que quando a gente era garoto, quando dois amigos discutiam, em vez de a gente ir lá e jogar água, a gente jogava gasolina para apagar o incêndio. Quem for homem, cuspa aqui, um de frente para o outro. Quem for homem, cuspa aqui. O outro cuspia, se baixava a mão e cuspia na cara do outro. Pronto, o pau comia. Dois estavam discutindo, bem aqui, um da frente do outro, fazia um risco no chão. Quero ver quem é homem, pôr o pé do lado da outra, punha o pé e tomava um tapão. Que delícia a gente ficar feliz da vida. Somos pacíficos? Somos filhos de Deus ou somos ainda criaturas de Deus? Pega na política. Você pega o que nós temos aí hoje, está dividido o Brasil em dois, né? Nós e eles, está assim, está todo mundo assim. E aí você vê um amigo seu, que você tem um carinho tão grande, ele pensa do outro lado. Ele está do outro lado lá, pronto. Você já sai falando para os outros, você viu fulano? O cara lá. Ele é daquele partido, vai levar daquele lado lá. E não importa o lado, hein? Pelo amor de Deus, não importa o lado.
Qualquer que seja o lado, o seu ou o lado do cara, nós fazemos isso porque o outro também faz a mesma coisa com a gente. E aí não querer ser chamado de filho de Deus? Só porque o outro pensa diferente de mim? Ah, Tadeu, então você é perfeito. Claro que não, estou falando que eu não sou filho de Deus. Eu sou criatura. Que eu entro nesse jogo também. E aí você começa a falar, nossa, a gente perde a admiração por aquela pessoa porque ele torce para um time, porque ele torce para aquele partido político, para aquela área, sei lá, a gente fica sem saber o que fazer. Para quê? Será que nós somos filhos de Deus? Para sermos filhos de Deus, nós temos que ter essa paz dentro de nós. E o que é paz? É a paz interior. É a ausência de conflito. Se nós temos conflitos com alguém ou conosco mesmo, não podemos ter paz. E ninguém dá aquilo que não tem. Como é que você vai ser pacificador se você não tem paz? Não estou feliz com isso, não estou feliz com aquilo. Eu tenho conflito ainda, não sei o que é certo e o que é errado. Será que a gente pensa? Será que a gente veste o óculos do outro para ver como é que o outro enxerga? Será que a gente dá essa oportunidade? Será que aquele outro, não importa de que lado esteja, está pensando, está certo, está correto e eu estou errado? E a gente não para para pensar. Então, como é que eu posso ser pacificador? O dia que eu não sentir mais esse tipo de coisa, pelo palmeirense, eu sou corintiano, pelo palmeirense, ou pelo não sei quem, aí começa a melhorar as coisas. Aí as coisas começam a melhorar. Quando eu não sentir mais nada, quando encontrar alguém que pensa diferente de mim, falar, poxa, que prazer estar com você aqui, cara. Que legal, que gostoso estar com você aqui. Mesmo que ele comece a falar do Palmeiras. Não tem problema nenhum. É a sua visão, cara. Que legal que você pensa assim. Que bom. Fique feliz que você está feliz com o seu Palmeiras. Eu estou feliz com o meu Corinthians, cara. E está tudo bem. Mas enquanto eu tiver sentir esse imbróglio do meu estômago, eu não posso ser considerado filho de Deus. Ainda continuo sendo criatura. É fácil fazer essa transformação? Não. Se não é fácil, é o quê? É trabalhoso. Eu tenho que trabalhar meu orgulho, minha prepotência, minha arrogância. Isso não é fácil, gente. Dá um trabalho danado. Você pedir desculpa, pedir perdão. Você voltar atrás. Você, achando que você estava tão certo, descobre que você não estava tão certo assim. E aí? Tem que botar o rabinho entre as pernas e... Desculpa. É assim mesmo. Dói. Mas a gente tem que aprender. Se a gente quer ser um filho de Deus, nós precisamos ser pacíficos. Mas aí ele fala mansos e pacíficos, né? Eu tenho que ser manso. Nada pode me irritar. Mas eu me irrito. Ainda me irrito com tantas coisas, com coisas que a gente nem sabe por quê. O estresse pode ser causado por coisas boas e coisas ruins. Pode ser. Se você vai passar por uma situação de doença, uma cirurgia, você vai ficar estressado. Uma coisa negativa, entre aspas. Agora, se você vai, por exemplo, casar, você entra no estresse. Casar também, né? É dúvida, então tudo bem. Mas se você vai casar, participar de uma festa, fazer alguma coisa legal, você entra em estresse por uma coisa boa, vai viajar, entra em estresse por uma coisa boa. O estresse, o que é? É quando você sai do seu normal e aquilo te carrega de emoções de alguma razão. Uma ansiedade ou uma angústia. Ansiedade e angústia praticamente é a mesma coisa, é o deslocamento do momento presente. Você sai do momento presente e vai para algum lugar, lá no futuro ou às vezes no passado também. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia daqui 15 dias, eu vou ficar angustiado, que é uma coisa negativa para mim. Vou fazer uma viagem, é uma coisa gostosa, então é uma ansiedade, eu não vejo a hora que chega. A angústia eu não quero que chegue nunca, mas a ansiedade eu quero que chegue logo. Tomara que passe logo esses 15 dias para eu viajar. E a angústia, não, tomara que demore, não quero fazer essa cirurgia, pelo menos dura mais 15 dias, não sei se eu vou morrer na cirurgia, fica na angústia. E a gente não percebe. E é engraçado que para cada um tem né? Tem gente que não gosta de viajar, subir num avião, por exemplo, ele fica angustiado. Mesmo por uma coisa boa, ele sofre os dois. E isso causa estresse, porque os nossos hormônios saem, nosso equilíbrio emocional se desequilibra, nós não temos equilíbrio, e aí acontece que a gente fica estressado. E a gente explode. Explode por qualquer coisa, chuta o cachorro,
Por quê? Porque nós estamos estressados, grita com alguém no trânsito, a pessoa não tem nada a ver. E quando a gente fala, eu sou um psicanalista, a gente sempre pensa o seguinte: sempre que vem uma emoção, uma raiva, alguma coisa, ela não traz só daquilo, ela traz de todas as outras coisas que você jogou para debaixo do tapete, que se engoliu o saco. Tudo. Então, quando vem uma avalanche, traz tudo. E traz coisas muito tempo atrás. E a gente não sabe, não é consciente isso. É inconsciente. Por isso que de vez em quando a pessoa explode. Por isso que é importante a gente estar sempre aqui ouvindo essas mensagens do Mestre, assistindo coisas boas na televisão, tipo Chosen. Vai sair a sexta parte agora, né? Quinta ou sexta? Sexta. Saiu, filmaram até a quinta. Agora já saiu a sexta, vai sair a sexta. Eles terminaram de filmar agora em julho, que é a crucificação de Jesus, que não saiu ainda, né? A crucificação acho que não saiu ainda, vai sair agora. Então é uma coisa maluca. Diz que é um fechamento com chave de ouro. E a gente precisa assistir essas coisas para ver se a gente capta aquilo. Que essa série está mudando a vida de muita gente, né? Tem muita gente que não acreditava mais, né? Não via Jesus dessa maneira. E quando aparece isso, aparece então Jesus mais humano. Também há contradições. Tem gente que, né? Estão tirando a divindade de Jesus. Para com isso. O Espírita não pensa assim, mas tem muita gente que fala: nossa, Jesus é Deus e filho de Pai. Então, se a gente começa a assistir essas coisas e coloca a nossa razão para ver esse tipo de coisa e enxergar de uma outra maneira, a gente começa a perceber que nós também temos a capacidade. Porque se Jesus é filho de Deus, por que eu vou seguir esse modelo? Eu nunca vou chegar lá. Ele é o cara. Ele é Deus, eu não sou. Então nunca vou ser igual a ele. Nunca seremos igual a ele. Não, mas nós podemos ser igual a ele sim. Porque ele é um homem. Passou por tudo. No filme mostra bem isso na série, né? Sofria com os amigos. Sentia dor dos amigos. Nós podemos ser igual. Mas para isso nós temos que entender essa mensagem que ele deixou. Se alguém exigir que você ande uma légua, ande duas. Se alguém lhe bater na face esquerda, mostra a outra face. Ou seja, não reaja, haja, não faça igual. Fazer igual é bobagem, se rebaixar. Seja diferente. Ame o próximo como a ti mesmo, mas primeiro você tem que amar a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Se você não está se amando. Então, todos esses ensinamentos desse grande mestre, ele veio nos mostrar o caminho da salvação. Está aí, está todinho deixado maravilhosamente bem descrito esse caminho. É um passo a passo. Agora, não é fácil. Extremamente trabalhoso. Por quê? Nós temos que trabalhar quem? Nós. Ele fala vigiar e orar. Vigiar quem? O vizinho? A mulher? Vigiar o patrão? O subordinado? Vigiar quem? E vigiar a si mesmo. Que tipo de pensamentos você tem na sua cabeça? Que tipo de atitude você tem no dia a dia? Então, se a gente começa a vigiar esse tipo de coisa, a gente começa já a fechar o caminho para a gente, a seguir uma direção, um direcionamento. É isso que ele pedia. Só isso. E a gente tem dificuldades ainda. Basta que a gente pegue, leia o Evangelho, mas com a razão, tirando essa mistificação, né? Desmistificar esse Jesus, como se ele fosse Deus, porque senão, que vantagem ele teria sobre mim por ser filho de Deus? Nenhuma. Ele já é privilegiado. Ele já nasceu sendo cara. E eu vou ter que passar por tudo isso? Não, ele também passou por tudo isso. E é essa a ideia nossa. Todos os dias um pequeno esforço. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Vai ter recaídas? Sim. Se perdoa e continua. Porque se a gente deixar de se levar pelas nossas emoções, nós somos animais. As emoções estão ligadas aos nossos instintos animais. Então eu tenho que deixar esse lado. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando esse nosso lado animal e migrando para o nosso lado espiritual. Por isso que as pessoas mais velhas, né, são mais calmas, mais algumas. Né? Eu, por exemplo, não mudei muito ainda. Mais calmas, mais serenas, mais tranquilas. Tem mais conhecimento, teve mais experiência.
Tem coisas que antigamente me irritavam tanto, hoje não me irritam mais. Tem coisas que eu consigo compreender hoje, coisas que eu não conseguia compreender no passado. Por quê? Porque a vida me deu isso, né? Me deu essa possibilidade de eu crescer, de eu evoluir, de eu aprender. Já aprendi tudo? Não, tem muito para aprender. Tem muito para aprender. Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, podemos chegar lá. Não perfeição absoluta. Perfeição absoluta é Deus. Mas nós podemos nos aproximar cada vez mais dele. Aqui ninguém tem a pretensão de ser Deus, mas dá para ser cada vez mais perfeito. Mesmo porque se você tiver essa pretensão, esquece, jamais você será Deus. Mas você tem um Deus dentro de você e você pode se aproximar dele através dos seus atos, suas atitudes, seus pensamentos, sua vontade de evoluir, reconhecer quando está errado, que não é fácil, pedir perdão, que não é fácil. Então, está na hora de a gente começar a evoluir. Como? Buscando ser filhos de Deus. Um passinho simples, mas importante e trabalhoso. É não deixar mais com que as coisas externas nos afetem. É entender que cada um tem o livre-arbítrio para decidir o que bem quiser, fazer o que bem entender. E está tudo certo, não tem nada errado. Tem nada errado no cara gostar do Corinthians, gostar do Palmeiras, gostar do Bolsonaro, gostar do Lula, está tudo certo, cada um é livre para fazer o que quiser. Então, para que dividir? Está tudo certo, as pessoas têm religiões diferentes, cada um escolhe o que quer. A minha religião não é melhor do que a do outro. Não é. Ela é boa, ela é ótima para mim, mas para o outro talvez ele não consiga. Assim como a outra religião é boa para ele, e eu, se eu for lá, não consigo. E está tudo bem. Respeite. E antes de falar, vai lá, assista alguma coisa, veja o que eles falam, para depois você falar alguma coisa. Nem deveria falar, mas pelo menos para você pensar um pouquinho diferente. Onde me convidam, eu vou. Qualquer casa religiosa que me convida, eu vou. Vou ouvir. 80% do que falam lá, joia. Eu absorvo, que bom. E 20% eu descarto, não faz sentido para mim. Tem uma igreja lá na minha casa, Adventista do sétimo dia. Eu tenho amigos lá. De vez em quando tem um evento lá especial, eles me chamam. Você quer lá assistir? Hoje veio um cara assim, assado. Pastor, não sei aonde, muito bom. Vai lá. Vou. Convite assim. Vou lá. Sento lá e escuto. Que legal. Que bacana. Que gostoso. E alguma coisa que ele fala, não me serve. Porque Deus vai te castigar. Não, isso não me serve. Tudo bem, mano. O que ele falou, as outras coisas que ele falou foram importantes. Não vou jogar fora porque ele falou uma coisa que eu não concordo, por exemplo. Tudo bem. E depois, se puder, troca uma ideia. Você evolui, você cresce, você aprende, você ensina. E a gente, é assim que a gente vive. É assim que a gente cresce, a gente evolui. E não criticando a religião do outro. Ah, porque eu fui lá, o cara falou uma bobagem. Pô, todo mundo fala bobagem, eu também falo. Todo mundo sabe que de vez em quando eu falo bobagem. Então tudo bem, qual é o problema? Nenhum. Estou aprendendo. O dia que eu aprender a entender isso, não falo mais. Nós estamos evoluindo, gente. A vida, o planeta Terra é uma escola de vida, uma escola de amor. Nós viemos aqui para aprender a amar uns aos outros, não tem outro. Nós não viemos aqui para casar, trabalhar, ter filhos, viemos aqui para aprender a amar uns aos outros. Só isso. Simples. Cabe a nós. Essa decisão é nossa. Ninguém vai fazer por nós aquilo que tem que ser feito por nós mesmos. Ninguém. Se você ficar esperando isso, vai ser uma pessoa extremamente infeliz. Vai ser uma pessoa extremamente infeliz. Eu sempre falo, qual é o objetivo do casamento? Eu sempre pergunto às pessoas, o objetivo do casamento é constituir família. Não, você pode constituir uma família sem casar. Ter filhos. Não, você pode ter filhos sem casar. Constituir patrimônio, vir um sócio, não precisa casar. Então, qual é o objetivo do casamento? Só tem um. Só tem um. Fazer o outro feliz.
Só isso. Você faz o outro feliz, só isso. Mas e o outro tem que me fazer feliz? Não. Como não? Não, o outro não tem, ele faz se ele quiser. Agora você tem que fazer ele feliz. Ou você tem que fazer ela feliz. Mas ela não tem que fazer você feliz, nem ele tem que fazer você feliz. Simples assim. Mas é injusto? Não é injusto. Sabe por quê? Porque felicidade é proporcionar felicidade. Quando você proporciona felicidade, você é feliz. E aí, o outro não precisa fazer você feliz. Você já é feliz, já está feliz. Simples assim. Mas a gente vai para o casamento e parece que vai para uma disputa. Um quer ser melhor que o outro. Um quer ser maior do que o outro. E aí? Fica dois bicudos batendo de frente. Vai crescer? Não. Vai ter paz? Não. Vai ser pacificador? Não. Vai ser chamado filho de Deus? Não. Então que, a partir de hoje, bota isso na nossa cabeça. Nós somos criaturas de Deus ainda. Para sermos chamados filhos de Deus, nós precisamos ser pacificadores. Depois vocês veem o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Beijo no coração de cada um. Fica aí com Deus e até a próxima oportunidade. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a esse grande mestre por esses ensinamentos. E vamos aproveitar que nós nos encontramos numa casa de oração, um local maravilhoso, que facilita com que as nossas mentes e os nossos corações se abram para o amor. E vamos deixar então que todo o nosso corpo vibre muita paz, muita compreensão, muita pacificação dentro de nós. E vamos deixar que essas vibrações possam se espalhar por todo esse universo, tocando o coração de todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, estejam eles no plano físico ou no plano espiritual, não importa. Que essas vibrações possam chegar nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas penitenciárias, nos manicômios, e possam tocar o coração de cada um que lá esteja. Não importa se estão reclusos, internados, se estão visitando, se estão trabalhando, todos recebam essas vibrações de paz e de amor que estamos emanando neste momento. Vamos deixar que essas vibrações toquem o coração desses nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem ter onde dormir, sem ter onde comer, sem ter onde tomar banho. Que eles encontrem no caminho deles bons samaritanos, que deem a eles não só o pão físico, o alimento, o cobertor, mas que deem palavras de conforto, de orientação, para que eles possam sair dessa situação. Eles têm capacidades para isso, às vezes só precisa de um empurrãozinho de nossa parte. Vamos vibrar por nossas casas, pelos nossos familiares, em especial por aqueles que nós temos maiores dificuldades de relacionamento. Eles não são nossos inimigos, são grandes mestres que vão exigir de nós a prática da paciência, da tolerância, da compreensão. São eles que farão com que a gente evolua. Aquelas pessoas que nos são agradáveis não fazem com que a gente evolua porque não há esforço de nossa parte. Mas quando acontece algo que nos desafia, que nos desagrada, que nos constrange, esse sim, nós temos que fazer um esforço danado para não agredir, para não revidar, para mostrar a outra face. Sabemos que não é fácil, mas com os ensinamentos desse grande mestre, é possível. E vamos vibrar por nós, para que nós possamos melhorar a cada dia, que possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e possamos ser pessoas melhores. Melhores hoje do que fomos ontem, melhores amanhã do que fomos hoje. Que assim seja. Graças a Deus.